Olá, mentes ousadas! Está começando mais um Ousadamente. E hoje eu, Elizargue Santana, estou aqui para mostrar para vocês a parte 2 daquela entrevista da carta aberta maravilhosa que a doutora Graziele Almeida preparou para nós. E hoje você fica com a continuação de tudo que rolou no processo da lei da atração, como foi para ela atrair essa profissão incrível que é a fisioterapia, né? Que ela é hoje um excelente profissional. E eu não sei você de casa, mas eu estou muito ansiosa, entusiasmada para ouvir a história toda. Fique com elas. Doutora Grazi, querida, beijos, meu amor, e vamos para a parte 2. Até o próximo programa. Aí eu cheguei em casa e falei pra minha mãe, a partir de segunda-feira, sua filha está na faculdade, eu consegui o FIES 100%, sem fiador, e aí fiquei muito feliz e tal, e vou começar na sala de nutrição. Mas sabe quando você tá indo sem paixão? Porque eu queria fisioterapia, mas aquela coisinha que ficou na minha cabeça, não, você não vai querer ver sangue, não sei o que, coisas de insegurança, não sei o que, na minha cabeça. E o curso de nutrição eram 8 semestres, o de fisioterapia 10, 5 anos. E aí, enfim, aí eu falei pro meu pai, falei para algumas pessoas da minha família, olha, eu fui a primeira neta, né, das duas famílias. Eu fui a primeira neta a entrar na faculdade. E aí, então, eu fiquei feliz, contei e tal. Gente, no primeiro dia de aula, quando eu cheguei lá, na sala, olha o que aconteceu. Meu nome e o de mais 4 pessoas, 4 colegas, não estavam na lista de nutrição. E não tinha mais vaga. Eles, não sei, deram um erro lá e não botaram o nome da gente na sala. Só que 2 amigas queriam realmente fazer nutrição, ficaram arrasadas. E eu, que é assim, né? E aí, então, meu FIES estava de nutrição, tudo nutrição. E aí eu lembro que a coordenadora de nutrição falou o seguinte, olha, vocês vão ter que serem alocadas para outras graduações que tenham as grades parecidas no começo, que não são específicas. E só tem vaga em educação física, enfermagem e fisioterapia. Eu sei que na hora de fazer a repartição, meu amor, só tinha vaga pra mim em fisioterapia. Eu e essas mais 4 pessoas. E aí eu falei, caraca, é o destino, velho. Aí eu teria que estudar o primeiro semestre em fisioterapia, né? E depois, no segundo semestre, eu voltaria para a turma de nutrição. Nada é acaso, nada é obra do acaso, né? Maktub, estava escrito. E aí, vai lá, caiu de paraquedas. A sala de fisioterapia era muito cheia, mas só tinha vaga pra mim lá. Foi uma coisa incrível. E a minha amiga que prestou vestibular no mesmo dia que eu, conseguiu entrar na turma, só eu que fiquei de fora. Naquele momento eu fiquei sem entender nada. Eu falei, que nada. Aí quando falou, você tá na turma de fisioterapia, eu disse, não, tem que ser. E aí eu comecei a estudar na turma de fisioterapia. E aí, meu amor, quando chegou no segundo semestre, que era pra eu mudar, cadê querer mudar? Eu fui mudar o meu FIES para a fisioterapia, que eu disse não. Então, fui eu lá no CIAP da universidade trocar esse FIES para fisioterapia. Aí eu me encontrei ali, né? Parecia que eu tava vivendo um sonho. Eu disse, gente, era aqui que eu tinha que estar, era aqui que eu tinha que estar. Aí já vem aquelas pessoas pra querer jogar um balde de água fria. Ah, porque você não vai conseguir trocar. A própria moça lá do SEMA. Porque nutrição são 8 semestres, fisioterapia são 10. O FIES não vai aceitar, o FIES não vai aceitar. E um monte de gente falando, menina, faz nutrição mesmo. Volta pra nutrição e não sei o quê. Tanto é que minhas 2 amigas voltaram para a sala de nutrição e eu e a outra ficamos. Eu disse, gente, vai dar certo. Eu não fui parar naquela sala em vão. E aí eu fui confiando naquela vozinha que estava ali falando no meu coração. E aí, de fato, fui.
Fiz o aditamento, que chamava de aditamento, fui no banco, levei os documentos e o FIES aprovou 100% fisioterapia. Eles tinham que pagar um ano a mais, o valor era muito a mais, o valor da mensalidade era tudo a mais. Tipo, nutrição, se nutrição fosse 60 mil o curso todo, a fisioterapia era 80. Que acho que é isso mesmo que eu fiquei devendo ao banco no final, quase 80 mil reais. E aí, deu tudo certo, gente, fluiu muito. E assim, eu tinha aquela certeza de que ia dar certo, né? Por algum momento eu não ouvi minha intuição, eu me deixei levar pelo que o outro disse, acabei fazendo vestibular para a nutrição. Mas como estava na minha vida de ser fisioterapeuta, fui levada, né? E aí você vê que tudo deu certo, tudo fluiu. Tinha tudo para dar errado, mas tudo deu certo. E então eu continuei, parecia que foi uma época maravilhosa da minha vida. Eu estava fazendo a faculdade que eu queria, na universidade que eu queria. Estava numa fase maravilhosa do meu relacionamento afetivo. Tava muito bem, né? Assim, tinha dois anos de namoro, 1 ano e meio. Tava bem, tava trabalhando, tava com dinheiro, tava estudando. Foi uma fase muito gostosa da minha vida. E só que, tchan, 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 nem tudo são flores. Quando vai chegando para metade da graduação, eu já não estava mais suportando trabalhar lá no call center. Muito estressada, muito estressada. Eu estava na paralela, eles de pirraça me colocaram para Boa Viagem na Luiz Tarquínio, era muito longe. Tchan, 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 do meio pro fim da faculdade, a minha vida virou um pesadelo. Tinha essa questão de locomoção, era muito distante, porque eu pegava num horário já intermediário, eles me jogaram para um horário muito ruim. Eu comecei a somatizar aquilo, eu fiquei muito doente. Pra você ter noção, era motivo de chacota na faculdade, porque tudo quanto era experiência que tinha que fazer nas aulas práticas, eu era. Grazi é o exemplo. Eu tinha raio-x de tórax, raio-x de coluna, raio-x disso. Meu corpo estava somatizando várias doenças. Era condromalácia, era... meu Deus, sumiu até não. Hérnia de disco. Um monte de doenças. Gastrite, não sei o que, não sei o que. Gente, eu fiquei muito estressada. Eu tinha muitos conflitos em casa com o meu padrasto na época. Era uma guerra. Eu tinha conflitos lá com a família do meu namorado na época, com ele mesmo. Era estresse no trabalho e eu doente. E eu rodava Salvador de ponta a ponta para chegar no trabalho. Ou para chegar na faculdade. Que eu saía lá da Luiz Tarquínio até a Paralela, pegava Salvador de ponta a ponta. No ônibus lotado, com fome. Às vezes não dava tempo de comer, porque era 20 minutos de pausa pra gente se alimentar. E aí eu fiquei muito doente, muito estressada. Eu já chegava na faculdade em cima do horário, às vezes tinha prova. Eu tinha que dormir muito tarde, estressada, estudando. Gente, você não tem noção, foi loucura. E aí eu fiquei muito doente mesmo. E eu queria sair, mas eu não queria pedir. E aí eu botava muito atestado, muito atestado. Eu comecei a ficar meio birutada mesmo. Eu chegava a ir tomar injeção pra pegar atestado. Tive vários toxicólogos. Eu já era a menina do atestado. Até que eu coloquei na justiça, porque eu sofri algumas perseguições, algumas coisas. Call center é uma vida punk, né? Quem trabalhou, quem trabalha sabe, é muito estresse, muita pressão, muita cobrança. E aí juntava com essa coisa da faculdade, eu já chegava em cima dos horários, aula até muito tarde. E aí, gente, tinha um ônibus só pra ir pra casa, era um minibus, vocês não têm noção. Quem alcançou sabe, o minibus da Mata Escura, mas era o único que tinha pra ir pra casa. E muitas vezes eu ia pendurada. Gente, não é brincadeira, eu ia pendurada mesmo na porta do ônibus pra chegar em casa. E às vezes quando a gente perdia aquele ônibus, a gente tinha que pegar um carro, ir no cab, descer, pegar outro, ou ir andando a galera. Era um inferno. E aí eu comecei a viver essa... Parece que foi do sonho ao pesadelo a minha vida. E aí as coisas foram...
Então as coisas naquele momento iam de mal a pior, mas fazendo uma retrospectiva agora, eu nunca pensei em desistir da minha faculdade, daquilo que eu queria, né? Embora muitas coisas viessem. Muitas pessoas ainda eu escutava falar, poxa, essa área não é boa, e não sei o que, aquela conversinha toda. Eu pensei em sair de casa, em desistir daquela casa onde eu morava. Eu pensei em desistir do meu relacionamento. Eu pensei em desistir do meu trabalho, mas eu nunca pensei em desistir do meu sonho. Por isso que eu falo com vocês a importância de você ser antes de ter. Porque eu sabia que eu já era fisioterapeuta. E nada podia destruir o meu sonho naquele momento. Gente, hoje eu falo com muita leveza, mas foi muito pesado, foi muito punk mesmo. E o pior, ainda nem contei, né? Foi passando o tempo, aí eu consegui ser demitida. Depois de muito sofrimento, eu fui demitida e tal. E aí melhorou um pouco essa questão, mas aí o relacionamento entrou em crise mesmo, passei por muita coisa. Eu não fazia escolhas muito legais na minha área afetiva, né? Eu não quero com isso culpar ninguém, né? Porque são pessoas simplesmente que tinham energia, talvez naquele momento parecida com a que eu estava emanando, a minha energia de carência, de rejeição que eu tinha, né? Aquela dor, aquela codependência que eu criei. Mas de fato eu fiquei muitos anos em relacionamentos abusivos, que não tinha nada a ver com a minha essência. Mas quero dizer que foram muito proveitosos para mim. Não quero desmerecer as pessoas que entraram na minha vida, principalmente esse relacionamento que eu levei muitos anos, né? Foram 10 anos da minha vida, não são 10 dias. Então eu amadureci muito, a pessoa também amadureceu muito, aprendeu o que tinha que aprender e ninguém passa a nossa vida em vão. Então eu não estou citando esse caso para me vitimizar, nem botar culpa em ninguém. Todo mundo tem sua parcela de culpa e de fato somos nós que nos colocamos nas situações. Então eu estava num período de muita crise, isso começou a impactar nas minhas notas. Eu lembro que foi a primeira vez que eu perdi em uma matéria, porque eu tinha essas crises, e eu não conseguia me concentrar, eu ia fazer as provas chorando, muito mal e tudo, enfim. Mas graças a Deus eu consegui recuperar. E aí, mas não repeti nenhum semestre, consegui me formar no tempo certo, até que chegou o TCC. Então, meus amores, chegou o período do TCC. O TCC, de fato, é para ser um trabalho leve, é para ser algo que você ama fazer, porque é o seu trabalho de conclusão de curso. Era um tema que eu amava naquele momento, que eu escolhi um tema sobre prematuros. Era um estudo de casos que íamos na maternidade ver os bebezinhos, era algo que me acalmava e tudo. Mas foi num período infernal da minha vida. Em 2016, o meu tio foi assassinado e a minha mãe, ela teve que ir embora para morar com a minha avó, que a minha avó morava lá sozinha e era muito apegada a ele, era o filho caçula da minha avó. E foi um momento bem crítico, assim, sabe? E aí minha mãe se separou e ela foi morar lá no interior. Então eu fiquei aqui, sozinha. O meu seguro-desemprego já estava acabando, eu não estava trabalhando. Eu tinha começado a pegar os estágios de meio turno na faculdade, que não eram remunerados, eram da grade da faculdade. Eu ainda tinha 3 matérias que eu estava pegando e o TCC. Então, meus amigos, eu não desejo para ninguém esse período que eu passei. Foi o período, assim, mais crítico da minha vida, que eu achei, assim, que eu não ia suportar. Eu disse, velho, eu não vou conseguir. Teve um dia que eu chorei muito, eu disse, eu não aguento, eu não aguento. E aí eu disse, eu vou ter que procurar um trabalho. Eu lembro que na época meu pai me ajudava, ele me dava R$ 300, né? Ele me dava R$ 300. E eu comecei a trabalhar numa barraca no Extra.
O cara era muito enrolado, muito mentiroso, atrasava o salário, não pagava. Até dia de hoje ele me deve. Viu? Inclusive, seu Zé, me pague. Enfim, brincadeiras à parte. E eu estava vivendo esse conflito. Eu tinha que trabalhar domingo, feriado, altas horas da madrugada para poder pagar essas horas que eu estava na faculdade fazendo meus estágios. Só que aí eu só consegui ficar 6 meses nesse trabalho. Saí de lá sem um tostão. Eu sei que no segundo semestre, quando eu estava pegando o TCC 2, que era a fase mais importante do meu trabalho, a minha dupla de TCC, ela não era muito boa na parte da escrita. E eu tinha que estar escrevendo. E mandava para a orientadora, estava errado, eu tinha que fazer de novo. E eu estressada, e eu dava plantão de 12 horas em hospital, que eu estava pegando estágio hospitalar. Tive que sair do trabalho e vivia com R$ 300. Sim, eu vivia. Então, inclusive, eu sou muito grata a esse período que meu pai me ajudou. Esse dinheiro me ajudou muito. A minha mãe também me ajudava. Ela mandava uma grana para eu fazer uma compra, uma coisa para mim, né? Então, assim, de comida, de almoço, essas coisas não faltavam. Mas, tipo, eu ficava 12 horas dando plantão não remunerado. Aí tinha que pagar transporte, tinha que comer fora. E assim, gente, eu vou dizer a vocês, foi um período que eu passei muito aperto. Eu não passei fome, não. Mas eu passei muito aperto. Eu lembro que teve um dia, e eu vou contar isso aqui, eu nunca contei pra ninguém. Teve um dia que já era no final do mês, eu só tava com o dinheiro do transporte. E tinha, assim, umas coisas em casa pra eu cozinhar. Mas não tinha, tipo assim, um pão. E se eu desinteirasse o dinheiro pra comprar o pão, eu ia desinteirar no transporte do estágio no dia seguinte. E o meu foco era terminar minha faculdade. Eu dizia, o meu foco é terminar minha faculdade. Não importa, eu vou terminar. E aí eu lembro que eu falei assim, meu Deus, eu não tenho um real para comprar um pão. Senhor, que vontade de comer um pãozinho com suco de polpa. Gente, eu juro a vocês, eu senti tanta vontade de comer aquilo. Poucos minutos depois, a minha amiga, Gisele, gratidão do meu coração. Eu me emociono muito em lembrar desse dia. E eu nunca abri isso pra ninguém. Eu vou falar isso hoje aqui pra vocês. E aí ela bateu no meu portão e falou, amiga, eu vim comprar pão aqui na frente. E aí eu lembrei de você. E aí ela comprou pão, ela comprou queijo, ela comprou presunto, comprou polpa de fruta e deixou lá pra mim. Gente, foi incrível esse dia. Eu era assim muito orgulhosa, eu não gostava de pedir. Na verdade eu não aprendi a pedir, eu aprendi a... Era muito difícil pra mim pedir ajuda, né? Eu tenho aprendido isso agora, de que nós precisamos um do outro, não dependemos, mas precisamos. E naquele momento, eu pedi a Deus. Eu usei a lei da atração também nesse momento. Que eu senti a vontade de comer e ela trouxe. Eu falei, poxa, obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Fiquei muito feliz naquele momento e tal. E assim... E outros momentos assim aconteceram. Esse período foi o período mais crítico, que eu tava assim, terminando o relacionamento, terminava, voltava, muita confusão, muita encrenca, muito futriquinho. Foi um momento muito difícil financeiramente falando. E então esse foi o período mais crítico mesmo, assim. Mas graças a Deus, eu chorava muito, muitas noites eu chorei. Eu não queria contar pra ninguém, eu não queria dar o braço a torcer. Essa capa de durona aí que eu carreguei por anos, né? Mas por muitas vezes eu desabei no meu travesseiro à noite, conversando com Deus. Eu dizia, Senhor, será que eu vou conseguir? Mas ao mesmo tempo eu sentia aquela força, aquele renovo dentro de mim. Você vai conseguir, filha. Quem te prometeu garante. Você vai conseguir. E assim, essa fase foi a fase mais crítica, né? Que eu passei muito aperto, eu passei muito estresse, passei muita dor. Mas graças a Deus eu consegui passar em todos os estágios, eu tive aprovação.
Eu tive uma excelente apresentação de TCC, né? Eu acho que eu tirei 9,9, se eu não me engano, na minha apresentação. Foi incrível, mesmo eu me achando incapaz muitas vezes, mas hoje aqui, olhando pra lá e contando pra vocês, eu consigo me orgulhar da mulher que eu sou hoje, de tudo que eu passei. Porque antes disso eu nem percebia o quanto eu passei, o quanto eu superei, né? E eu me sentia muitas vezes sozinha, porque eu tava distante da minha mãe. Meu pai, apesar de morar perto de mim, a gente não era muito próximo. Enfim, eu me senti assim um período muito complicado, mas graças a Deus deu tudo certo. Eu comecei a pagar minha formatura, minha colação de grau, com aquela coisa toda, apresentação. Depois não tive condições mais, tive que abrir mão disso. Mas enfim, chegou o tão sonhado dia da minha colação de grau. Foi o dia que eu avisei para meu pai, olha, tal dia eu estou colando o grau. E aí fomos, ele, a minha irmã paterna, a minha avó materna, a minha mãe e a minha irmã materna. Foram as pessoas que estavam presentes no dia da minha colação de grau. E eu lembro que quando eu subi naquele palco da faculdade para pegar aquele canudo, veio um filme tão grande na minha mente, sabe? Aquela sensação de dever cumprido valeu a pena. Valeu a pena ter acreditado. Valeu a pena ter chegado aqui. E eu lembro que a minha avó falou pra mim: poxa, você lembra que quando criança você falou que ia ser fisioterapeuta? E você... Olhando pra trás agora eu me emocionei um pouco, porque de fato eu nunca tinha parado pra pensar a força que eu consegui adquirir. E nós devemos nos orgulhar de quem nós somos. Nós devemos nos amar, nos acolher e perceber o quanto, olhe pra você, o quanto você não aguentou até aqui, o quanto você não tem segurado, né? Mas enfim, então lá estava eu com o meu diploma e desempregada. E agora eu não era mais café com leite, e agora, Graziele, como é que vai ser? E aí eu tive que enfrentar as pessoas falando: ah, mercado de trabalho tá ruim, ah, só entra com peixada, ah, não sei o quê. Foi aí que eu encontrei uma vizinha, ela conversando comigo, ela falou: menina, faça um curso de home care, você não é técnica de enfermagem? Faça um curso de home care, que eu tava desempregada. Eu falei: agora eu preciso trabalhar de alguma coisa, né? De telemarketing, tentei. Menina, tentei trabalhar de telemarketing, fiz tantas entrevistas, fiz um monte de entrevistas e não passava. Ou quando passava, na última etapa, não me ligavam. Tiveram algumas empresas que eu cheguei a entregar até documento e não me chamavam. Eu falei: meu Deus, tem alguma coisa errada. Aí essa vizinha falou pra mim: faça um curso de home care, que aí você começa a trabalhar como técnica, já que você tem o seu Corém. Você trabalha como técnica e lá você conhece pessoas no ramo da fisioterapia e você já entra. Eu falei: vou tentar. Nunca quis trabalhar na área de enfermagem não, mas vai ser o jeito. Aí eu fiz, peguei um dinheiro emprestado com a minha avó, que eu não tinha dinheiro pra nada, tava muito dura mesmo. Minha avó me emprestou um dinheiro e aí eu fiz o curso, né, de home care, passei nas etapas, peguei escala de home care. Trabalhei 3 meses como técnica de enfermagem. Gente, foi punk, viu? Eu passei por situações muito difíceis, eu fui humilhada em algumas casas. Existem pessoas que infelizmente estão passando por processos de dor e elas não aprendem a lição, né? Elas não compreendem. Não conseguem deixar a humildade imperar. Então eu já fui humilhada, eu já passei por muita coisa, que eu dava plantão de 24 na casa das pessoas e a gente ganhava pouco.
E aí eu conheci um enfermeiro, tenho muita gratidão por ele. Ele atendia meu paciente na época. Mas antes de eu conhecer esse enfermeiro, eu tive contato com outras pessoas, né, que poderiam ter me ajudado, mas que botaram dificuldade também. Mas eu também não desisti. Todo mundo que eu conhecia, eu dizia, não, eu tô aqui como técnica, mas eu sou fisioterapeuta, eu quero trabalhar como fisioterapeuta, e o meu foco era esse. Gente, eu tinha 1 mês e meio, quase 2, trabalhando como técnica, e eu só dizia isso. Todos os dias eu dizia isso. Em 2 meses, mais ou menos, eu conheci esse enfermeiro, gente boa, tenho muita gratidão a ele, que é Clayton. Quero mandar esse alô pra você. Sou muito grata a todos que me ajudaram e aos que não me ajudaram também, porque me impulsionaram a ir atrás do que eu queria. E aí ele falou pra mim, ele namorava com uma físio que era da coordenação de fisioterapia da Home. Naquele dia ele falou, oxe, eu te indico, falou com ela, que é Gi, beijo Gi, tenho muita gratidão por você também. E aí ele me indicou, só que era assim, você entra e você fica 3 meses trabalhando para receber seu primeiro salário da fisioterapia. E aí, Graziele, você vai querer? O meu foco era lá na frente. Eu podia dizer, poxa, vou ficar trabalhando 3 meses sem receber. Falei, não, eu quero. E abracei. E aí eu fazia a rota durante o dia de ônibus. E tipo, os bairros eram Valéria, Cajazeiras. Eu pegava 4 ônibus, 6, 7, 8 ônibus no dia. Mas eu tava ali firme. E à noite eu dava plantão de enfermagem. Então, eu saía dos plantões de enfermagem na noite e ia direto atender. À noite eu dava SN. Um dia só eu estava em casa. Chegou um período que minha mãe nem me via mais. Porque quando eu não estava no SN, eu estava em 24, eu estava fazendo rota da fisioterapia. Então eu fiquei 3 meses na enfermagem justamente para ter uma grana, até para pagar o transporte, para aguentar até eu ter o meu primeiro salário de fisioterapia. Mas nem isso foi motivo para me parar. E nesse meio caminho, e ela já me indicou para uma outra empresa que ela trabalhava, que foi quando eu conheci Diego e Danilo. Muita gratidão a vocês também, a todos que me acolheram com muito amor nesse processo. Sou muito grata mesmo. Deus continue abençoando grandemente os negócios de vocês e prosperando. E aí já me indicou e parecia que eu já conhecia eles há um mau tempão. A gente fez uma parceria aí de mais de 3 anos juntos na Home Care. E foi isso, um resumo maravilhoso. Então foi essa a minha linda história de cocriação da minha carreira maravilhosa, da minha profissão que eu amo muito, que é a fisioterapia. Eu fiz uma cocriação, utilizei a lei da atração diversas vezes da minha vida de forma inconsciente. E Deus, com sua infinita misericórdia e amor, falou, filha, você já sofreu demais. Agora eu vou te mostrar o caminho das pedras. E você vai usar esse negócio de forma consciente. E vai ensinar as pessoas como usarem também. Para que elas não precisem passar por tanto tropeço como você passou lá atrás. Hoje eu estou nesse processo, né, de transformação na minha profissão. A psicologia também é algo que eu amo, que eu fui me descobrindo ao longo da caminhada. Essa questão da comunicação, aqui estou eu. Deus não me permitiu co-criar um canal de TV, não. Ele queria algo maior para mim. Eu tenho hoje esse canal de YouTube, porque o YouTube de fato pode abranger o mundo todo. E aqui estou eu, sendo quem eu sou em essência. E agora, vou colocar em prática a lei da atração de forma consciente e ensinar para vocês também, meus amores. Eu quero agradecer a todos que fizeram parte da minha jornada, direto ou indiretamente. Eu quero agradecer a todos que vão fazer parte da minha nova jornada de vida, de cocriação, de novos planos, de novas coisas grandes que virão. Eu sei porque Deus já me mostrou e eu creio. E eu quero dizer a você que não desista do seu sonho.
mas procure saber quem você é antes. Porque quando de fato a sua alma clama, todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas vão cooperar. E vamos co-criar a realidade que nós merecemos. Vamos ser quem viemos aqui para ser em essência. Não precisamos pagar os nossos karmas de forma tão pesada. Podemos encurtar o caminho. E hoje chegou essa ferramenta maravilhosa aqui para mim e eu vou ensinar para vocês. A única coisa que eu peço a vocês é a reciprocidade. E vocês me ajudem também, porque eu estou estudando, eu estou investindo, né, para passar isso para vocês. Eu estou investindo financeiramente e eu quero passar isso para vocês para que vocês possam expandir junto comigo. Eu quero ver vocês prósperos, abençoados e seguindo a vida que de fato Deus quer para todos nós, que é a vida próspera. Então vou pedir para vocês que divulguem o vídeo, que se inscrevam aqui no canal. Você que ainda não é inscrito, compartilha, deixa seu like, comentários e gratidão. Beijo.